E dia 20 de março, né, foi sexta-feira, salvo engano, foi quinta-feira, dia 20 de março, foi comemorado o dia do contador de histórias. E hoje nós estamos recebendo a Thelma Salvador, que é contadora de história. Tudo bom, Thelma? Bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Ivan. Jean, é uma honra estar aqui, né, representando os contadores de histórias da região, de todo aí. É uma pena a minha amiga Bel não poder estar hoje aqui por conta de compromissos, né? Sim, a Isabel Cristina Alves, que também viria, a gente conversou também em outras oportunidades, inclusive quando eu entrevistei vocês, foram as duas juntas também. Nós duas juntas. Nós começamos essa jornada de contação de história juntas. Ela me apresentou a contação de história. Na verdade, a minha mãe, lá na minha infância, já apresentou esse mundo do universo de histórias. Só que a gente... histórias para dormir. Tá? Isso, minha mãe contava histórias, a gente morava na usina, né? Sim. E ela contava histórias em tempo de temporal, que acabava a força, e aí ficava tudo escuro, ela colocava velas, para eu e minha irmã não ficar com medo, né? Porque os outros meus irmãos eram adolescentes já. E ela contava histórias com a sombra das mãos na luz da vela. Então, esse resgate foi profundo. Quando eu fiz estudei, né? Fui atrás de um curso, né? O primeiro curso de contação de história, que foi com a Carmelina de Toledo. E a Bel me apresentou ela, né? E aí a gente foi, né, fazer o curso e ela resgatou essa contadora de história que eu nem sabia que eu tinha aqui dentro. É porque não é só contar a história, né? Igual você falou, você é formada em pedagogia? Isso, formada em pedagogia e pós-graduada em contação de história. Sou especialista em contação de história. Porque você tem que saber como prender o espectador, né? Como contar de uma forma que... para certas idades também, né? Porque o jeito que você conta uma criança é diferente do que você conta para um adulto, Exatamente. Né? Mas se eu falar para você que às vezes quando eu tenho adultos na plateia, que são histórias para crianças, e o adulto eu consigo trazer também para esse mundo. Sim. Porque a gente faz todo um preparo antes, né? De começar a contar e trazer o adulto, a plateia, para seu universo. E assim, eles vão na mesma pegada que a professora fez comigo. Por exemplo, Ivan, Jean, se eu falar de Branca de Neve, como é que você imagina a Branca de Neve? Sim, agora a gente já tem o filme, né? Então a nossa imagem já vem... O estereótipo da Branca de Neve que a Disney construiu. Sim, roupa azul, né? Vestido azulzão, eu já lembro dos 7 anões. Né? Isso, toda a característica das Brancas de Neve, a Branca de Neve dos 7 anões. Sim. Só que cada um tem a sua Branca de Neve, você vai lembrar disso. Sim. Mas se foi me apresentado na infância uma outra Branca de Neve, eu vou lembrar do que mais me emocionou, do que mais me mexeu. Por isso a importância da representatividade, por isso a importância das histórias afro e indígenas. Sim. Porque quando a gente fala em histórias, a gente lembra todo de um estereótipo europeu, que foi o que foi, né? A nossa sociedade, né? O Brasil foi construído em cima de histórias de europeu. Mas será que foi só os europeus que construíram o Brasil? Não, a gente tem uma história aí que foi praticamente apagada, né? Devido ao... A gente sabe aí, né? Sim. E então eu conto bastante também histórias de afro, né, de princesas pretas, que nossas menininhas pretas, nossos menininhos pretos precisam de representatividade. As histórias, né, elas vêm de muito tempo. Então, não é justo só um estereótipo europeu construir uma Branca de Neve, uma Pequena Sereia, né? A gente viu a polêmica que foi a Pequena Sereia, a última que foi feita. É isso que eu ia comentar com você também. Que ela foi uma menina negra que faz. Então, será que a princesa, a Pequena Sereia também não pode ser uma negra? Pode, sim. Claro que pode. A beleza é infinita, não existe só um padrão de beleza, né? E aí a gente entra em outros, né? A importância da história em tudo, desde lá de pequenininho. A gente vê aí um índice de meninas fazendo regime à toa, procurando beleza para se construir em padrões que foram construídos em padrões europeus, né? Porque quero afinar meu nariz, quero mudar o meu jeito do meu cabelo. Não, tudo é bonito, perfeito, né? Então as histórias têm esse grande poder de transformação, de cura, né? E isso é maravilhoso, Jean. É que esse assunto que você comentou da polêmica é difícil comentar, né? Porque a grande reclamação é de mexer com uma história que já estava construída. O que eles falam, não precisava mexer e mudar uma história que já é estabelecida.
Então, criasse outros personagens. É isso que a polêmica fala, né? Mas é igual você falou, é o estereótipo que... Quem falou que não pode ser diferente? Exatamente. Né? As nossas crianças, quando eu conto uma história que é da Princesa, o Fogo e a Chuva, que é uma princesa africana, daí eu descrevo os detalhes, né? A cor da pele, o sorriso, a cor da pele pretinha como a noite, o sorriso branco como marfim, o cabelo volumoso e macio como a nuvem. Eu construo uma narrativa de pensamentos positivos de acordo com a cor da pele, os dentes, o sorriso largo, o cabelo volumoso e não armado, porque armado é bandido, é volumoso. Sem dizer qual que é a etnia dela. Exatamente. E aí eu vejo o brilho, foi maravilhoso isso a primeira vez que eu contei e eu vi o brilho dos olhinhos das menininhas pretas que estão ouvindo ali. Porque até então ela vai esperar a história da princesa, da loira, nada contra, mas assim, nós precisamos, né? E também tem a construção das histórias indígenas, né? Que são ricas, são mitos maravilhosos. Nós falamos tanto em mitos, né, gregos, né? Por que não falar de um mito indígena? Que se a nossa sociedade fosse construída em cima dos verdadeiros povos que estavam aqui, né? Nós seríamos, né, diferentes, né, a nossa sociedade. Mas a gente tem que pensar que a nossa sociedade é construída em três, né, padrões europeus, indígenas, que são os primeiros povos que moravam aqui, e os afros, né, que também vieram escravizados numa luta muito triste. São histórias tristes, mas que não podem deixar de ser contadas. Não com ódio, para reconhecimento da luta, né? Quando se fala que o país foi construído em cima do café e em cima quem construiu foi o povo europeu. Mas quem plantou? Foi o senhorzinho da Casa Grande que foi lá, colocou o primeiro pezinho de café, o primeiro pé de cana? Não. A gente foi construída em várias sociedades, então é importante sim a representatividade, sabe? Você falou que o seu trabalho como contador de história se iniciou lá na infância com a sua mãe. Isso. Você lembra de alguma história que ela contou e que até hoje você conta? Eu lembro da Raposa e das Uvas, né? Quando alguém desdenha alguma coisa, né? Porque a gente tem no decorrer da vida, às vezes, um sapato que a amiga desdenha, né? Quem desdenha muito é porque quer, né? Sim. Quem desdenha quer comprar, né? Exatamente. Da Raposa e das Uvas, ela contava que a raposa passava todo dia, via aquela cacho de uva bonito, né? Mas ainda estava verde. Aí, quando estava bem madura, ela olhou assim para a parreira de uva e tentou pegar e pulava. Passou o dia todo pulando atrás daquela, tentando pegar a uva e ela não conseguiu. Aí ela falou assim, essa uva deve estar azeda, nem quero mais, né? Então, ela no fundo ela queria. Sim. Porque ela não conseguiu, então deixa eu desdenhar, né? Não queria mesmo. Isso acontece na sociedade. Exatamente. Quando alguém conquista algo, a melhor forma de menosprezar, quando você tem a inveja, você desmerece a conquista do outro, porque você, no fundo, tá frustrado. Porque quando a pessoa critica... você percebe assim quando a pessoa fala mal, é que tá cheia de ódio no coração. Exatamente. É porque a vida dela já não tá tão boa. Exatamente. E ela precisa desmerecer o outro pra se igualar. Pra se sentir melhor, né? Melhor, às vezes. Também tem acho que é provérbio que fala, quando Paulo diz de Pedro, sabe-se mais de Paulo do que de Pedro. Perfeito. Né? Então, as histórias têm esse poder de fazer a gente repensar em atitudes, trazer a gente para um interno, né? Ela tem um poder de cura, poder de persuasão. A gente pode usar histórias para várias coisas, né? E tem gente que usa para o mal também a história. E para conseguir o que... Tem muito bandido por aí que usa da história para ludibriar os outros, para enganar, né? Exatamente. Porque a importância da leitura, das histórias, para você conseguir enxergar entre linhas onde aquele outro quer chegar. Sim. Né? Então, mas as histórias que eu conto para as crianças, eu trago sempre um momento de reflexão, então um momento de prazer mesmo, satisfação, encantamento, ir para o universo infantil é maravilhoso. Gosto também de contar para adultos. Sim. A primeira vez que eu contei para adultos foi lá na Livraria Nobel, né? A Carmelina, que estava mediando o pessoal da terceira idade. E foi a primeira vez. Era a forma de eu agradecer o que ela tinha feito comigo. Mas eu fui insegura. E eu contei uma história que era de um menino que não conseguia dormir, que a mãe cantava e ele sempre tinha uma história. Perguntava uma coisa, a luta para dormir, né? Se tem filho, você deve saber. A briga, né? Ainda é. Para dormir. Enfim.
E aí as mães choram. No final eu cantei uma música, né, Mãezinha do Céu, e aquelas senhorinhas todas chorando. Sim. Aí eu pensei, nossa, elas vieram comigo. Uhum. Porque eu contei a história lembrando do meu filho. Era uma história de um livro, mas eu trouxe pra minha vida, né? E aí elas estavam comigo, então eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. E aí eu fui buscar uma emoção e você recebeu de volta. Exatamente, né? É tão gratificante, Gia. Foi uma das melhores reações que você teve? Ou alguma outra história também que alguém veio retornar pra você? Tava precisando. Porque assim, às vezes a história, você fala com a pessoa e às vezes ela precisa ouvir aquilo. Exatamente. E encaixa certinho com o que ela tá vivendo, com o que ela precisa. Às vezes parece que é um sinal do universo. Nossa, ela falou comigo algo que eu tava passando. E às vezes através da história você consegue até às vezes resolver uma situação, né? Exatamente. Já teve alguém que veio retornar pra você falar disso? Já teve, eu ver pessoas tomar uma decisão que eu acredito que tenha sido por conta da história. Não convém o caso aqui, o motivo. Sim, perfeito. Porém, eu contei. Você quer que eu conte a história? Dá tempo de contar? Dá. Vamos lá. Tinha um homem em cima do muro. Uhum. E aí, ele olhou que de um lado, tinha todos os anjos falando pra ele assim, vem cá, vem cá. Do outro lado, todos os demônios possíveis, Beelzebus, todos, de braço cruzado, com um olhar de deboche, esperando o homem decidir. Uhum. E aí, o homem resolveu questionar. Por que os anjos estão todos chamando eu e vocês estão aqui de braço cruzado olhando para mim? O diabo respondeu bem assim para ele. Porque o muro é nosso. Então, Gia, às vezes a gente tá numa indecisão, num dilema, e às vezes a gente tá em cima do muro e já tá do lado errado. Alguma decisão a gente tem que tomar. Exatamente, tem que tomar. A vida é assim, né? Cheio de decisão. Não dá pra ficar em cima do muro. E pro erro ou pro acerto? Porque se você errar, pro acerto, exatamente. Você tem a oportunidade de reaver, exatamente, né? Errar faz parte. Eu costumo dizer que eu aprendi mais com os meus erros do que com os meus acertos. Sim. Acerto, beleza, bingo, vitória. Mas erro é cabeçada. Aí você, nossa, eu não vou. Aí você não faz mais o erro. Você conserta. E às vezes você faz de novo. Só que daí, nossa, agora, né, tomei uma cabeçada legal Então eu acho que a gente aprende mais, até as crianças mesmo, aprendem mais com erro do que com um acerto. É aquela mesma história, de cima do muro, às vezes, pensando por várias óticas, né? Aquela pessoa que tá em cima do muro é porque às vezes ela tem medo de desagradar um lado. Mas quem tenta agradar todos acaba não agradando ninguém, né? Exatamente. E aquele lance do Jesus também, nem Jesus agradou a todos. Exatamente, então. Mas ele se posicionou, né? Sim. Se posicionou. E assim, eu já contei essa história e eu vi que a pessoa tomou uma decisão. Sim. Pode ser que tenha sido, talvez tenha só um porrãozinho assim, sabe? Mais um das coisas que ela tava pensando, a gente às vezes chegou numa hora que ela, poxa, era isso que eu precisava, só faltava isso pra minha decisão. Exatamente. Né? Dá tempo de eu contar mais uma? Dá. A tartaruga resolveu passear na floresta. E ela andou tanto com aquela floresta bonita, que quando ela foi voltar, ela se perdeu, não sabia o caminho. E aí ela começou a chorar. Chorou tanto que as lágrimas dela começaram a encher a floresta. E as lágrimas dela foram tantas que começaram a entrar nas tocas e inundar toda a floresta. O coelho, a cobra, os outros animais foram correndo procurar saber o anão, né? O grande anão que cuidava da floresta, né? O que estava acontecendo, que tinha tanta água, né? Que tinha invadido a toca do coelho, a toca da cobra, estava invadindo toda a floresta. Então, o anão sábio, que cuidava da floresta, foi procurar saber e andou pela floresta e encontrou a tartaruga chorando. Perguntou para a tartaruga, por que você chora? Tá chorando tanto, tartaruga? E a tartaruga respondeu, sabe quem é? É porque eu perdi o caminho de casa. Então o anão olhou em volta e viu um grãozinho de alecrim, um cabinho de alecrim. Foi lá, cortou, ele falou, tá vendo essa ervinha aqui, ó? O alecrim dizem que é bom pra memória. Eu vou falar pra você, pega esse alecrim, entra lá dentro do seu casco, fica lá sentindo o aroma do alecrim, que eu tenho certeza que você vai encontrar. Muito obrigada, não. De nada. O anão foi embora. A tartaruga fez o que o anão falou. Entrou, se encolheu para dentro do casco e ficou lá, sentindo o aroma do alecrim, né? Que de fato o alecrim é bom para a memória. E ela encontrou o caminho. E aí, assim que ela lembrou do caminho, voltou para casa, parou de chorar, voltou para casa e todos viveram felizes para sempre na floresta. Então, Jean, quando você estiver perdido em qualquer coisa da sua vida, se encolhe no seu casco, se possível um raminho de alecrim, e
tenta encontrar a solução, que você vai encontrar. E ela já estava dentro da casa, já tinha a casa. Já, exatamente. O caminho dela era onde ela ia. Exatamente. Perfeito. Mas não sabia que alecrim era bom para memória. É bom. Eu, quando eu vou estudar, eu fervo um pouquinho de alecrim. Sim. Coloco assim do lado, né? Eu tentei tomar o chá, mas é muito perfumado, eu não consigo. Aí eu coloco do lado, assim, onde eu tô estudando, porque dizem que é bom. Então eu uso isso. E as histórias, você tem tudo na cabeça? Algumas, eu tenho um repertório de histórias, né? Mas eu confesso que toda vez que eu vou contar, eu tenho que dar uma lida, uma relembrada, né? Porque cada vez que eu conto é diferente. Isso, porque você vai, às vezes você utiliza coisas do momento, né? Alguma situação que está acontecendo. Isso mesmo. Você tenta adaptar, né? Uhum. E hoje você conta histórias em escolas? Conto em escolas, conto onde me contratarem. Sábado agora teve encontro de contadores, o primeiro encontro de contadores de história da cidade de Rafar. Vieram contadores de Santa Bárbara, Porto Feliz, né? Eu também estava lá. Teve uma de Capivari, a Valéria Tanese, o Amauri de Santa Bárbara, o Matheus de Porto Feliz e a Sônia Jaqueline também de Porto Feliz. Foi o primeiro encontro de contadores, foi maravilhoso. E a gente pretende, né? O pessoal de Rafar pretende ter todo mês de maio, né? Todo ano ter esse encontro, né? É uma previsão aí para fazer. Então eu contei história lá, então eu conto. Me contratou, tô contando história. E para te contratar através das redes sociais? Podem entrar em contato comigo, 019 93 10 10 55, ou pelas redes sociais. No Instagram tá Salvador, @SalvadorThelma, e no Facebook tá Thelma Salvador. Thelma Salvador no Facebook e Salvador Thelma no Instagram. Isso, pode ir lá tem um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vida, um pouco das minhas opiniões. Perfeito. Então nós recebemos aqui a Thelma Salvador, ela é contadora de história, veio falar um pouquinho, né, sobre esse mundo maravilhoso das histórias. Histórias, nossas histórias, dias de lutas, dias de glória. Exatamente, já dizia o grande Charlie Brown. Exatamente. Thelma, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Jean, pela oportunidade. Então, quem quiser ouvir minhas histórias, podem entrar em contato. E muito obrigada pela oportunidade. Que venham mais contadores de história aí, porque as crianças, elas são preparadíssimas para a história. Sim, e que venham contadores de histórias que contem histórias boas. Exatamente, né? Histórias, né, para tomadas de decisões. Porque contador de história em qualquer esquina você encontra, exatamente, né? Precisa estar comprometido com o fato mesmo de contar história com um lado bom, né? Perfeito. Lado positivo. Que Deus continue abençoando o seu trabalho e volta mais vezes. Pode deixar, só chamar que eu venho. Perfeito, obrigado, Thelma. Obrigado você, Jean.